Em sua entrevista ao Diário de Teresópolis, o prefeito Vinícius Cláudio citou por algumas vezes a Câmara Municipal. Hoje estamos aqui para conversar com Leonardo Vasconcelos, presidente da casa. Começando o ano aqui na Câmara Municipal, vou conversar com o presidente Leonardo Vasconcelos. Leonardo, como foi 2021 e o que a gente pode esperar de 2022 aqui de vocês, vereadores? Em primeiro lugar, um prazer estarmos falando novamente, né, Rafaela? A gente que já conversa há bastante tempo ao longo da caminhada. 2021 foi um ano difícil para o Brasil, para o Estado do Rio, não tinha como ser diferente para Teresópolis, né? Segunda onda da pandemia, uma inflação galopante, né, que consome, que corrói de verdade as nossas economias e o pouco dinheiro que a gente e que o trabalhador tem, uma fome enorme. Nós voltamos a ver pessoas tendo que se alimentar de sobras de carne, de ossos em alguns outros locais. Esse é o retrato de 2021. Um 2021 que não cuidou das pessoas, né? Porque, ao mesmo tempo, nós temos uma economia que dá resultados enormes, que tem superávit, mas a gente não vê isso acontecer no Brasil e não seria diferente em Teresópolis. Teresópolis aumentou sua arrecadação em 3 ou 4 vezes, mas a gente não vê na rua essa arrecadação, na escola, no caderno, na falta da dipirona na UPA, na falta da iluminação, naquele buraco enorme, lá no soberbo para receber o nosso turista. Essas 4 vezes que Teresópolis se agigantou em arrecadação, ela não se revelou na prestação do serviço. Esse foi o 2021. Mas conseguimos vencer, estamos entrando num 2022 de muitas expectativas, porque é o ano em que eu creio que essa pandemia será de verdade superada, seja pela ciência, pela vacina, e por nós, pessoas que aprendemos de verdade a conviver com uma nova posição, uma nova vida, e estamos aí prontos para recomeçar. E, Leonardo, sobre a Sudantex, os vereadores, vocês conseguiram entender um pouco o que o prefeito queria? Vai ser um parque? Vai ser um bairro? E a Sudantex? A Sudantex é uma propriedade particular, um terreno que tem escritura, que tem registro de imóvel, todo mundo que tem suas propriedades sabe disso. E nós vivemos num Brasil que respeita a propriedade particular. O que a prefeitura quis é criar uma propriedade pública, ou seja, um bairro, com lotes que pertençam à intenção particular. E aí, quando se fala em interesse público, nós não podemos desequilibrar a própria concepção pública, né? Nós entendemos que ali não pode ter um bairro em que a sua harmonia será diferente de toda a cidade, com arranha-céus, né? Mais do que isso, quando se cria um bairro e é feita a doação das ruas, por exemplo, que ali existirão e que vieram até com nomes possíveis que irão receber, aquelas ruas se tornam públicas. Minha primeira pergunta, quem vai urbanizar aquelas ruas? Quem vai levar eletrificação, iluminação pública, abastecimento e coleta de esgoto para aquelas ruas? Não é o dono do bairro, porque ele doou aquilo para o poder público. Então, aquele arruamento, todo aquele trabalho para a concepção de um bairro milionário, que é aquele que estão criando ali, custará aos cofres da prefeitura. Seguramente, aí, 5, 6 milhões de reais. 5, 6 milhões hoje que fazem falta nas nossas servidões, nas nossas vielas e até nas nossas ruas principais, que estão todas esburacadas. Essa é a nossa briga, criar um bairro para que a prefeitura assuma a responsabilidade, em primeiro momento, de ruas que hoje são particulares, mas que serão públicas e já teremos que assumir responsabilidade financeira com elas. Além do abatimento de uma multa milionária também, em troca de beira de rio, que beira de rio ninguém pode construir. Ou seja, é um negócio que é totalmente vantajoso para o dono do terreno da propriedade particular, que, volto a dizer, eu respeito, nós respeitamos, mas se ela é boa para ele, que ela seja boa para o público. E para ser boa para o público, tem que ser um parque, ele tem que doar, ele tem que cuidar. Ou então, se ele não quer fazer isso, que seja boa só para ele, que ele pague a multa, que ele pague o imposto e que ali ele cuide do interesse particular. Essa é a minha concepção. Ou então que crie ali um condomínio, porque quando ele quer criar um condomínio, ele vai ter que fazer a rua, ele vai ter que fazer a eletrificação, a iluminação, e esse dinheiro aí, 4, 5, 6 milhões que a prefeitura vai ter que arcar para fazer e depois manter, passa a ser a obrigação do investidor no lugar. Essa é a minha opinião. Além do problema aí da Sudantex, né, que o senhor está expondo, ainda tem a SEDAI, né? O problema da SEDAI. Bem, Rafaela, eu sou professor, todos me conhecem, e uma das coisas que eu entendo bem é dos recursos naturais, principalmente do Estado do Rio. Eu seguramente posso lhe dizer que Teresópolis
é uma das maiores produtoras de água e de recursos hídricos do Estado. E, mais do que produtora, é produtora com qualidade. A nossa água é limpa, é pura, é natural, ela é mineral, e quando ela sofre alguma contaminação, é barato para que ela seja limpa, ou seja, o corpo é formado a maior sua proporção de água. Teresópolis, dentro do estado do Rio de Janeiro, posso dizer que é a pedra da coroa na produção de água. Essa água é tão boa que ela seja pública, né? Sou a favor da criação do sistema de abastecimento e esgotamento municipal, uma empresa municipal com seu próprio CNPJ, para que esse lucro que hoje essa água dá através das contas, porque a própria SEDAI diz que uma das poucas cidades que dá lucro no seu sistema é Teresópolis, seja investido na cidade. Agora, nós realizamos uma política de entreguismo, de privatizações, de concessões, para entregar a interesses estrangeiros, porque, segundo soube, tem até um grupo de chineses que quer comprar a concessão da água. Eu não sou contra os chineses, mas o que é bom que seja teresopolitano e, mais do que tudo, brasileiro. A prefeitura tem condição de criar um sistema de abastecimento de água e esgoto, com nossos engenheiros, com nossos profissionais, e junto com a sociedade, e junto com esse dinheiro que é arrecadado hoje para a SEDAI, que seja arrecadado para essa empresa municipal e que se torne aqui uma utilização, aplicação e um modelo de serviço de abastecimento municipal, porque hoje o particular é falido. Ontem eu estive em Duas Barras e lá já não tem água, na Águas do Rio, que assumiu a SEDAI, lá não tem água. Não é porque falta água, não. É porque os profissionais que lá entraram não sabem onde tem um registro, onde é que uma adutora funciona, onde a outra termina. Ou seja, eles trocaram o pneu com o carro andando, mas esqueceram que falta o combustível principal do cidadão, do humano, que é a água. Presidente, as contas da Prefeitura foram reprovadas no ano passado. Qual é o posicionamento da Câmara sobre isso? Bem, no Brasil existem os tribunais de conta que cuidam do controle externo das contas públicas, né? E no caso de um município, que é um ente da federação, o Tribunal de Contas ele presta assessoria às câmaras municipais, porque quem de verdade julga as contas é a Câmara. Mas o Brasil entendeu que haveria de ter um órgão técnico dotado de bons profissionais, capacitados, que entendessem de contabilidade pública para dar esse subsídio para que a Câmara faça o julgamento político. Então, o Tribunal de Contas só tem técnicos, pessoas capacitadas, dotadas de conduta ilibada e notório saber, que declararam por unanimidade do plenário do tribunal que as contas de Teresópolis foram rejeitadas na administração financeira daquele exercício que estava sendo julgado. Agora, hoje, como encontra um corpo técnico dessa envergadura, né? Porque a prefeitura teve todas as oportunidades de se defender, de falar, de explicar, e mais do que isso, como eu disse no início da entrevista, e volto a dizer, o próprio presidente do tribunal disse, nunca se arrecadou tanto, nem nunca se aumentou tanto a arrecadação de Teresópolis como agora. E o déficit só aumentou, né? Se você for fazer uma matemática pura e aplicada, você verifica que Teresópolis, embora tenha aumentado essa arrecadação, empobreceu demais na eficiência do gasto de dinheiro público. As pessoas dizem que eu sou muito frasista, mas eu não posso esquecer de Itamar Franco quando falou que os números não mentem, mas mentirosos têm a incrível capacidade de fabricar números. E tentaram enganar o tribunal dizendo que era isso ou que era aquilo, mas não é. Porque, Rafaela, nós, você como dona de casa, eu como chefe de família, sabemos que esse dinheiro que aumentou em arrecadação não chegou ao contribuinte. Hoje eu vi no Jornal Diário, até estou falando aqui através de vocês pela televisão, mas vi no Jornal Impresso, que não tem dipirona na UPA, as gavetas lá tudo vazias. Como é que é isso, né? Então, a gente viu uma política do acontecendo, estará sendo feito, faremos. Nós queremos, de verdade, um 2022 de acabativa. Acho que essa palavra nem existe. Porque iniciativa a nova política trouxe, mas nós queremos é acabativa. É a acabativa de ter a Novalgina, é a acabativa da dipirona, é a acabativa do médico para atender quem mais precisa. É a acabativa de você ir lá em Canoas e ver aquela escola que tem 105 alunos fechada porque tem meia dúzia de telhas quebradas. É isso que nós queremos. Nós queremos uma Teresópolis para todos, em que esse dinheiro que cresceu no caixa chegue no crescimento da qualidade da prestação de serviço. E aí, para concluir, se as contas foram reprovadas pelo corpo técnico, demonstrando que a cidade enriqueceu em dinheiro, mas empobreceu na capacidade de servir o povo, eu não sou contra o corpo técnico. Okay. E, Léo, para a gente
quase finalizar a nossa entrevista. A gente, ao longo dos anos, muitos anos, a gente viu que a imagem da Câmara deu uma desgastada, né? Desgastou bastante. Mais de 2 anos para cá, a gente tem visto vocês atuando bastante como o café é R$1, né? Foi sua autoria. Sim. O café R$1, ele vem de encontro ao que nós passamos em 2021, a fome, e aí criamos o Compartilha Teresópolis, em que todo teresopolitano aderiu, e as redes de supermercado foram gentis demais em colocar lá os carrinhos para receber doação de alimentos. Foram 20 toneladas de quilo em quilo, que nós levamos mais de 1.000 cestas básicas a várias famílias de Teresópolis. Então, a gente viu a questão da contribuição do nosso teresopolitano com seu único quilo que podia doar, ou aqueles outros com as cestas básicas que podia, chegar na mão de quem mais precisava. Depois, o Café Popular, que eu também falei dele lá na época da pandemia, é dar a condição aqui na região da rodoviária, onde ele está ali no Pedrão, que as pessoas pudessem ter uma refeição digna e adequada ao preço simbólico de R$1. Porque você sabe hoje que qualquer padaria, um pão com manteiga, uma média, uma sobremesazinha e uma fruta custa mais que R$4. Em alguns lugares, até mais que 5. Então, a Câmara disse que teria a grande oportunidade de devolver parte do seu recurso para que a despesa do café possa ser superior a R$2, R$3, até R$4, mas que o trabalhador só contribua com 1, porque a gente sabe que a inflação é grande, que a confusão é grande, que o dinheiro está acabando, mas nós aqui estamos economizando, acabando com as diárias, acabando com a luxúria, acabando com a farra, para fazer com que esse dinheiro economizado seja revertido para a aplicação de uma política pública de assistência. E aí, ultimamente, eu venho falando isso já há alguns 2 ou 3 meses, que os políticos de hoje têm medo de falar de assistência. Eu não tenho medo nenhum de falar de assistência. Por quê? Eu não estou falando de assistencialismo, eu não estou falando de dar cartãozinho para a pessoa receber dinheiro no final do mês, eu estou falando de emancipação das pessoas para que elas possam comer com dignidade, possam aprender com dignidade, possam ter seu emprego e, ao final, se tornarem pagadores de impostos. E aí, esse imposto que ele paga, ele saiu da cadeia de passar a receber para passar a contribuir para aquele outro que amanhã precise receber. E nós chegaremos a um momento, com certeza, em que nós seremos plenos e poucos serão aqueles que farão parte da assistência. Mas a rede de assistência verdadeira, que a política de hoje tem que entender, ela passa pela educação, ela passa pela valorização da pessoa e, mais do que tudo, levantar aqueles que mais precisam para ter oportunidade de vencer. Não é receber um cartãozinho, ou não é receber uma bolsa de compra, ou não é fazer alguma coisa em troca de voto. É darmos condição da escolarização, da industrialização e criarmos CNPJ. Fazemos essas pessoas quererem investir, mas nós temos que incentivar. Léo, como você vê a participação do teresopolitano junto das sessões da Câmara Municipal? Porque é muito fácil, o pessoal vai para a internet, eles falam tudo o que vem na cabeça, vem um fake news, mas a Câmara está de portas abertas, a Câmara quer mostrar para o teresopolitano, ele pode vir aqui, ele tem acesso a vocês? A Câmara nunca teve tantas portas abertas, né? Você verifica que eu vou em Água Quente, eu desço do carro, a pessoa fala, ontem eu escutei isso na sessão. Você vai em Bom Sucesso, a mesma coisa. Você vai aqui no bairro do Alto, da mesma maneira. A Câmara criou um canal, né, de publicidade em que as sessões públicas, que antes eram limitadas a 20 ou 30 pessoas, que é a quantidade de cadeiras que nós temos aqui, esteja à disposição de todo internauta, pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelos canais de televisão parceiros que também retransmitem. Então, esse nosso canal leva o contribuinte dentro da casa dele, no conforto da sua casa, na hora que ele pode, ele assistir a sessão depois que ela aconteceu, ou aqueles que querem ver no momento e vejam ela de maneira ao vivo. Então, a Câmara nunca deixou de ser tão transparente como tem sido agora. Inclusive, na pandemia, acabamos com recesso, criamos o plenário virtual, fomos para as sessões híbridas em que as pessoas das suas casas participavam através da internet. Ou seja, a Câmara hoje tem demonstrado o seu gasto através do portal da transparência. Quem ganha muito, quem ganha pouco, o que é gasto, o que não é gasto, é só entrar no site da Câmara e lá vai estar a despesa, né? A Câmara hoje, de verdade, ela é transparente mais do que isso. Ela tem o endereço, ela está aqui no centro da cidade, ela tem 4 paredes, mas ela agora também tem rodas, né? Criamos a Câmara Cidadã, onde estamos indo ao encontro do contribuinte em todas as comunidades. Começamos em Bom Sucesso, e agora, no mês de janeiro, estamos montando a caravana por coordenação do vereador Luciano, que é o 2º secretário. E cabe à 2ª secretaria coordenar o trabalho da Câmara Cidadã, para que as comissões da Câmara, para que os vereadores, para que os serviços públicos que não chegam lá através da emissão de documentos,
emissão de certidões, orientação, isso vai até a comunidade. Então, a Câmara hoje ela tem endereço fixo, mas ela também tem 4 rodas para ir ao encontro daqueles que não podem vir até aqui. E para a gente finalizar agora, a gente vai finalizar, Léo. A gente está começando um novo ano, né, 2022, para você deixar aí o pessoal que está em casa assistindo a gente, o pessoal que está lendo o Jornal Diário, qual é a função do vereador, para que todos possam entender e todos trabalharem juntos, né? Todos que eu digo, a população. Sim. A função do vereador, em primeiro momento, na enorme força da grandeza, vou ser bem redundante, até superlativo, é fiscalizar, né? É legislar e, mais do que isso, ouvir as pessoas, né? A função do vereador ele é ouvir, é ele fiscalizar e ele legislar. Fiscalizar a execução orçamentária, fiscalizar as obras, fiscalizar a conduta dos agentes políticos e públicos. Mas o vereador que não sabe ouvir, que não está na rua, que não está no seu bairro, ele não tem essa capacidade. E é por isso que a Câmara aumentou para 19 vereadores, mas não aumentou a despesa, pelo contrário, caiu, porque nós acreditamos que nós temos que ter mais pessoas ouvindo pessoas, para que esse nosso plenário aqui, que está aqui do lado onde a gente está conversando, traga mais vozes, mais oportunidades e opiniões. Por isso a nossa Câmara cresceu tanto e ela tem contribuído tanto para o engrandecimento da cidade. Você veja, se hoje a saúde não falta recurso, é porque a Câmara aprova todas as emendas. Falta de pirona por falta de gestão, falta mérito por falta de contratação, mas não falta recurso porque a Câmara foi fiel na aplicação do recurso, na aplicação do orçamento e, quando solicitou, deu também sua autorização. A Câmara pagou, né, e devolveu à Prefeitura 2.670.000 no exercício anterior. Estamos terminando nossa contabilidade esse ano, faremos novas devoluções para fazer aquela função do vereador que é de ouvir, que é criar o programa Leite em Casa, né, já é uma lei municipal, para que pelo menos aí de 5 a 6 mil alunos nossos que estão no CAD único na idade até o 5º ano, recebam todo final de semana um leite em pó, fortificado e preparado, para que lá na casa dele ele tenha aquela alimentação adequada, porque a gente só acredita na escola aquela em que você tenha boa educação, um ambiente saudável e também nutrição, né? A criança tem que estar bem nutrida, ela tem que estar sem verme, ela tem que estar passando no médico, ela tem que estar enxergando bem, para que a cabeça dela esteja preparada para as informações da aprendizagem. Então, essa é uma nova devolução que a Câmara faz, acreditando naqueles que farão o que a gente não faz hoje, que são as nossas crianças, né? Eles terão a oportunidade de fazer uma história muito melhor do que a gente vem fazendo e fazer aquilo que a gente, às vezes, vem até se acovardando. Então, nós temos que investir nisso, e esse é o papel da Câmara, numa nova devolução, que vai ser um programa municipal, mas que terá visão estadual, porque o programa Leite em Casa, com certeza, vem para ficar. Ok, Léo, muito obrigada, tá, pela entrevista. Com certeza, para mim é sempre um prazer falar com todos vocês, com todos os canais de televisão, porque a nossa função enquanto vereador, enquanto função pública, enquanto pessoa eleita, é ter portas abertas para receber todos os órgãos de imprensa. Porque eu acredito que a imprensa ela não veio para levar um contra o outro, como alguns dizem. Ela veio para levar a verdadeira informação a quem tem que receber a informação. Eu sempre dei entrevistas, às vezes por coisas que nem eram boas para mim, mas nunca me neguei a responder. Quando eram boas, claro que eu vou querer, mas a minha obrigação é essa, estar à disposição da imprensa, porque a imprensa é um canal de informação pública e que eu respeito demais e que eu, inclusive, incentivo para que ela cresça e aumente na nossa cidade. E direto da Câmara Municipal de Teresópolis, Rafaela Pedra, para a redação da Diário TV.